Há algum tempo se sabe da existência de um inconsciente óptico, de um inconsciente maquínico da câmera fotográfica. Não apenas olhamos através de seu visor, mas a câmera nos olha e vê por sua conta o que olhamos através de seu olhar, de seu foco, de seu enquadramento, de seu tempo, de sua velocidade, de sua luz, de seu código de programação para apreender interventivamente o que olha, liberando para nós essa imagem que não está lá, essa imagem que ninguém viu, essa imagem que não estando lá, nem tendo alguém que a possa ter visto, mostra para nós, na fotografia tirada, o que, apesar de olhado, ninguém viu, o que não vimos no instante do clique, o que só veremos depois, ao ver a fotografia que só ninguém viu. Talvez seja por amor que venho tirando as fotografias para as quais não tenho palavras. As fotografias que, meio sem saber, tiro, em que vejo essas pessoas pelas quais passo, esses sobreviventes de um tempo outro, que fazem tal tempo outro ainda sobreviver, aqui, agora, como se fosse uma condensação de tempos díspares, o lugar de uma disjunção anacrônica. Talvez seja por amor que, vendo as fotografias que tenho tirado, juntando o encontro entre o inconsciente óptico ou maquínico e o meu inconsciente, ou a indiscernibilidade entre o inconsciente óptico ou maquínico e o inconsciente que me constitui, fazendo-me ver o que olho e, sobretudo, o que não vejo, só então descubro que do outro lado, do lado agora de cá, os rostos com seus arredores, e mais do que os rostos, os olhares dos rostos com seus arredores, são o que mais tem me chamado a atenção. A paisagem do olho, o rosto enquanto paisagem expressiva, o corpo paisagem. Talvez seja também por amor, como chamar aquilo senão de amor, que aquela muçulmana, no alto de uma montanha cujo caminho era íngreme e árduo, sentada no gramado do amplo jardim de sua comunidade, cortava a longa extensão de grama, não com uma dessas roçadeiras movidas a gasolina, nem com uma daquelas cortadeiras manuais de rodinhas e algo como um cilindro com lâminas afiadas que girava ao meio conforme se empurrava a máquina, tendo em seguida de puxá-la de volta ao peito para o próximo metro a ser cortado, nem, ao menos, com uma dessas tesouras de jardim com as quais se corta arbustos. Mas aquela mulher cortava a grama do amplo jardim de sua comunidade com uma dessas pequenas tesouras de cozinha, inteiramente desproporcionais ao corte de algo fora da cozinha, ao corte, por exemplo, como no caso, da grama de um amplo jardim no alto de uma montanha com uma vista estupenda. Mas a mulher muçulmana, ao menos naquele momento, tampouco olhava a vista estupenda que nós ali olhávamos, sendo o motivo de nossa subida da íngreme montanha, sem nem mesmo imaginarmos que haveria ali uma mulher muçulmana que olhava não a vista que nós queríamos ver. Ela olhava apenas a tesoura, a grama, a amiga ao seu lado e às vezes as pessoas que passavam em volta, enquanto, com sua tesoura de cozinha, cortava a grama, parando a todo momento para desmontar sua tesoura, atiçando uma lâmina contra outra a fim de amolá-la, de modo que não perdesse o fio ou que logo recuperasse. Ela desmontava a tesoura, amolava esfregando uma lâmina contra outra, conforme eu então via a olho nu, no olho da câmera,
e mesmo na fotografia digitalizada que o visor me mostrava. Mas a câmera via o que eu não via. A câmera via o que só vejo agora, depois do poema, depois da fotografia, quando nesse exato momento dou um zoom e vejo que ela não amolava a tesoura esfregando uma lâmina contra a outra, mas sim com uma fina lima que ela passava na lâmina antes de voltar a cortar a grama por mais alguns poucos minutos ou mesmo segundos para amolá-la de novo, em seu gesto repetitivo e, como não dizer amoroso, de um Sísifo então feliz. A imagem de um Sísifo feliz, de que me utilizo, é uma imagem infeliz, porque Sísifo é grego, enquanto que a mulher, como a Argélia de Camus, era muçulmana, e estávamos em um país majoritariamente budista, em que uma mulher muçulmana que cortava a grama do jardim de sua comunidade com uma pequena tesoura de cozinha, sentada ao lado da amiga, também muçulmana, sem nem dar bola, ao menos naquele momento, para a paisagem que todos tanto queríamos ver. E quando lhe falei que eu estava impressionado com ela cortando a grama daquele jeito, com aquela pequena tesoura, ela olhou para mim, rindo, dizendo em voz alta apenas que as outras pessoas gostavam das grandes tesouras, mas ela preferia fazer daquele jeito, com a tesoura pequena, tendo me deixado desde então atônito, encasquetado, com o fato de não ser, senão por amor, que aquela mulher muçulmana cortava daquele jeito a grama do jardim de sua comunidade. Como também me pareceu ser por amor, ainda que eu não saiba explicar exatamente o motivo de ter me parecido assim, que aquelas árvores gigantescas, centenárias, milenares, que não foram plantadas por nenhum ser humano, estrangulam com suas raízes monumentais construções antigas, asfixiando religiões, derrubando culturas, aniquilando técnicas e tudo o que é estritamente humano, levando o que nos concerne à ruína e ao esquecimento, fazendo-nos lembrar apenas das raízes das árvores, nos dando, ainda e apesar de tudo, alguma esperança e algum pavor. Por aqui, do outro lado, esses olhares de crianças, adultos e velhos, nas ruas, pelos mercados, nas casas, por estradas quase perdidas, em templos, becos estreitos, ruelas, por plantações de arroz, fazendas de flor de lótus ou de ostras, em rios a que quase ninguém mais vai, em praças cosmopolitas, por lagos barrentos esquecidos pelos campos. São esses olhares de homens e mulheres, de meninas e meninos, que pela fotografia, talvez por amor, pela máquina os olho, tentando vê-los, fazendo-me ver apenas na fotografia o que, por aqui, do outro lado, olho. Olho na fotografia, vendo que, mesmo que imagem, ainda ressoa. Não tenho como não me perguntar qual o equivalente de ressoar para uma ou duas imagens? Que palavra transporta um elemento auditivo para outro visual? Do mesmo modo que um som ressoa, do mesmo modo que um som ecoa, uma imagem reimagina? Essas imagens reimaginam? Essas imagens que ecoam ou ressoam em mim reimaginam? Essas imagens reverberam? Essas imagens repercutem? Essas imagens refletem? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta em série, é bom que se diga. É uma pergunta repleta de dúvidas. Essas duas imagens, por exemplo,
esses dois ou mais acasos em cima de um tuk-tuk em movimento tremido, quando subitamente escuto, olha rápido, olha, olho num átimo, olho já com o olho da máquina, olho já com o seu olho, com o olho do amor, com o olho de quem viaja comigo, com o olho de quem está do outro lado comigo, com o olho do outro lado, com o olho de quem tanto amo, sobretudo com o seu olho, com o olho do amor, com o seu olho, tento ver, tento reimaginar, tento repercutir, tento refletir na fotografia o que, por aqui, do outro lado, olho. E olhando aqui do outro lado, vejo a dificuldade de chegar à cor de um pôr do sol do outro lado do mundo, mostrando que na fotografia o real nunca é o que está dado, senão o a que há para se ser lançado, senão o que há para ser, quem sabe, alcançado, senão o que há para em fuga, se possível, ser tocado.